Bom dia! Eu sou a Cris Laucha, sua nutri preferida, te ensino a emagrecer e manter o seu peso sem efeito sanfona. E hoje é mais um episódio da live Café com a Nutri. E eu vou falar aqui nesse episódio o que comer no lanche da tarde, no lanche da manhã, se você é uma pessoa que faz lanche da manhã, né? Se você é uma pessoa que faz lanche, o que você incluir? Você pode ver que essa mesa posta, que essa mesa bonita é pra você. E eu quero te mostrar o porquê de cada alimento, como incluir esses alimentos dentro da sua rotina. Mas antes eu queria te pedir um favor, já aproveita, dá 2 cliques no botão de like, se inscreve, né, nesse perfil, ativa os sininhos para você receber as notificações e, claro, não esquece de enviar esse conteúdo para aquele amigo que também precisa saber disso aqui. Então vamos lá. Hoje eu resolvi falar sobre lanche, porque esse é um tema que gera muita dúvida para a maioria das pessoas, porque elas ficam pensando, meu Deus, o que eu como de tarde, Nutri? Né? Que se eu faço lanche da tarde, eu preciso fazer, eu não preciso fazer, então hoje eu quero te contar tudo aqui. Então eu separei alguns alimentos e algumas opções para a gente conversar. Mas antes a gente precisa sempre pensar que o nosso corpo, ele é regido por horários. Então existem horários onde a gente pode comer mais e horários onde a gente pode comer menos. Então, antes da gente pensar em lanches, a gente sempre tem que pensar em horários e que o nosso corpo, fisiologicamente, ele respeita os nossos horários. Não interessa a sua rotina hoje, o nosso corpo ele gosta de comer mais cedo. Então, se você é uma pessoa que faz o lanche da manhã, sente fome no lanche da manhã, né? Depois de tomar o seu café, você sente fome? Pense que ali é o momento onde você vai poder comer um pouquinho mais, porque o seu corpo ele tá preparado para receber mais comida. Agora, se a gente for pensar no seu lanche da tarde, é o horário que a gente tá menos preparado para receber comida, porque já tá ficando próximo do horário de dormir, já tá baixando os níveis, né, de hormônios no seu corpo. Principalmente ali às 5 horas, que é o horário onde a maioria das pessoas sente muita fome. Isso acontece justamente por quê? Porque baixa os níveis de serotonina no nosso sangue. Então dá aquela vontade de comer aquele docinho, né? Dá aquela vontade de comer aquele carboidrato. Só que isso não é tão legal para nossa saúde. Então a gente tem que pensar que se você for fazer o lanche da tarde, ele tem que ser cedo e tem que ser menos comida. Agora o lanche da manhã a gente já pode comer um pouquinho mais. E será que eu preciso fazer esse lanche? Tudo depende, né? Não tem como eu falar aqui pra você que todo mundo tem que fazer lanche da manhã, todo mundo tem que fazer lanche da tarde, porque depende muito da rotina da pessoa. Se você toma um bom café da manhã, um café da manhã de qualidade, por exemplo, com ovo, com fonte de proteína, com atum, até separei o atum aqui, ó, pra até dar uma dica de como escolher um bom atum. Que ele tem que sempre ser ralado ao natural, sem nada de industrializado, sem molho, sem óleo. Sempre escolha uma boa fonte de proteína, como por exemplo o atum. Dá até pra gente comprar em lata, mas ele tem que ser natural. E aí, por exemplo, se você for tomar um café da manhã com atum, possivelmente e suas frutas, né, alguma fonte de carboidrato, pode ser a tapioca que eu separei aqui, ou um pão, você não vai ficar com tanta fome assim no seu lanche da manhã. Mas se você é uma pessoa que já está acostumada a sempre beliscar ali no período da manhã, o que eu sugiro para você? Você pode consumir uma fruta, pode ser banana, pode ser... Eu coloquei até manga aqui, porque a gente precisa variar outras frutas além da banana e da maçã, pensando em vitaminas e nutrientes. E você sempre tem que adicionar uma fibra junto. Por que a fibra ela é importante? A fibra, ela é como se fosse uma esponjinha no seu corpo. Então, você vai parar para pensar comigo que a fibra é sempre uma esponja. Então, você vai pegar e vai comer a fruta que tem açúcar. E que vai aumentar muito o seu açúcar no sangue e vai diminuir rapidamente. Por isso que tem gente que diz que fruta não mata fome. Então, se você colocar aqui a sua aveia em flocos, aveia, farinha de aveia, você vai ficar com menos fome, porque ela vai fazer como se fosse um gelzinho no seu estômago, essa fibra aqui, e ela também vai ajudar a reduzir os níveis de açúcar no seu sangue. Então, por isso que é interessante a gente sempre ter a aveia junto com a fruta. Mas se você é uma pessoa que não gosta de aveia, você pode substituir, por exemplo, pela chia, pela linhaça. Você pode incorporar mais alguma coisa nessa fruta, pensando em açúcar, né, da fruta. Você pode colocar também a canela, que até tá acabando aqui no meu potinho, mas também é uma opção legal aqui pra gente colocar junto com a fruta. Você pode colocar além da sua
da sua aveia, você pode colocar a sua linhaça, tá até misturada aqui, mas acho que não vai dar pra ver, ó. Esses pretinhos ali são linhaça que eu misturo junto com a aveia, que vai ajudar nessa questão de controle de fome e saciedade, principalmente em mulheres, regular seus hormônios, porque todas as sementes, elas são fontes de vitaminas do complexo B, então é legal a gente ter também. Aí você pode pensar, por exemplo, nessa sua manga, e aí você pode colocar semente de abóbora, semente de girassol, pepitas de girassol, tudo isso vai ajudar ali nessa questão de açúcar da fruta, controle dos seus hormônios, então é legal a gente sempre ter a fruta junto com alguma fibra. E aí essa pode ser uma ideia de lanche da manhã. Mas se você é uma pessoa que não sente tanta fome, Nutri, eu não fico com tanta fome de manhã não. Você pode, por exemplo, comer só alguma fonte de gordura boa. E o que é gordura boa, né? A gordura boa, ela age no nosso organismo, controlando, né, os nossos hormônios, principalmente derivados de gordura, que são os nossos hormônios sexuais, são os nossos hormônios que controlam principalmente essa questão do colesterol. Então você pode comer, por exemplo, 4 castanhas, nozes, amêndoas ali no seu lanche da manhã. Uma fruta que eu gosto bastante também é o damasco. O damasco é excelente pensando em nutriente e você pode também incluir ali no seu lanche da manhã. Se você é uma pessoa que não come muito, 4 damascos já é uma quantidade legal, então você pode incluir também no seu lanche da manhã. Tudo depende de como está a sua fome e se você sente fome. Agora, se você falar pra mim que você é uma pessoa que não sente muita fome, que tudo bem pra você não comer o seu lanche da manhã, eu vou falar que ok. A maioria das pessoas é assim, porque eu sempre priorizo que você faça um bom café da manhã, assim como eu faço e eu recomendo que as pessoas façam, para que você não chegue com tanta fome lá no almoço. Então, o que é ideal você ter no seu café da manhã? Ovos, um carboidrato, pode ser pão integral, pode ser a tapioca, que eu trouxe ela aqui porque ela não tem glúten, é uma farinha de mandioca. Você pode ter também uma crepioca, misturar a tapioca com ovo. E aí se você é uma pessoa que você não gosta de ovo, você pode incluir o atum, como eu já falei anteriormente aqui. São várias opções. E dentro disso, você também pode trabalhar várias receitas pra gente variar, pra gente não ficar enjoado da mesma coisa e pra gente também ter um intestino saudável. É importante que a gente varie os alimentos, porque quanto mais nutrientes tem, mais equilibrado é ali o nosso intestino para que a gente não tenha problemas. Inclusive, o intestino é o nosso segundo cérebro. Então, às vezes, a pessoa vive com vontade de comer doce, pode ser alguma coisa que ela tem no intestino. Ela tem intestino preso, ela não vai conseguir emagrecer, porque todos os hormônios dela, né, possivelmente estão desregulados. Então, a gente precisa pensar nessa questão do intestino saudável como ponto fundamental para o emagrecimento e até mesmo para um estilo de vida mais saudável. E aí, como eu falei, o lanche da manhã você pode comer um pouquinho mais, à tarde é legal a gente se controlar. Mas tudo depende também do horário que você vai fazer o seu lanche da tarde. Se você almoça 1h e vai fazer o lanche da tarde lá pelas 3, ok. Você pode até fazer uma mini refeição ali com menos calorias. E o que você pode incluir nesse teu lanche da tarde? Você pode incluir sempre uma fonte de proteína que eu falei aqui, que é o ovo. Você pode incluir também, eu coloquei aqui como opção, esse iogurte aqui, que ele é o iogurte de coco. Mas você também pode substituir pelo iogurte normal se você não tem problema com leite, porque o que acontece com leite? Muita gente tem intolerância, né? Ali a caseína, que é uma molécula do leite, então pode ser que a pessoa fique inchada, tenha desconforto. Então o leite não é para todo mundo. Se você se adapta bem com o leite, eu sugiro que você escolha um iogurte mais natural, com no máximo 2 ingredientes. Inclusive tem vídeo aqui nesse canal ensinando a escolher um bom iogurte. Você vai escolher um bom iogurte. Eu sempre tomo de coco porque eu tenho, né, uma intolerância ao leite. E aí você pode incluir tanto a fibra aqui, pensando que a gente vai usar a fruta, então pode ser aveia, farelo de aveia ou as sementes que eu ensinei. E aí depois você também pode incluir mais uma fruta. Então você vai colocar um iogurte natural, uma fruta, a colher de sopa de aveia, a colher de semente de abóbora, de linhaça, de girassol ou até mesmo chia, que também é uma opção legal, no seu lanche da tarde. Por que esse vai ser um bom lanche da tarde se a gente for pensar em lanche que você não vai ficar com tanta fome? E qual que é a diferença disso se você comer uma coxinha, um biscoito, uma bolacha? Porque o iogurte, ele tem proteína.
A maioria deles. Inclusive até o de coco, que tem menos, mas ele também tem uma quantidade legal, e o legal dele é que ele não tem tanta gordura. Mas, pensando na proteína, ela é o macronutriente que mais te deixa saciado. Então, é o que menos você vai sentir fome ao longo do dia, você não vai ficar querendo beliscar ali toda hora as coisas, você vai ficar saciado, vai ajudar ali na sua manutenção de massa muscular. Então, é extremamente importante que você consuma fonte de proteína. E no iogurte, principalmente o iogurte desses com leite normal, ele tem mais proteína ainda do que o convencional, desse que eu tô falando aqui. Então, é legal você consumir o iogurte à tarde, que vai ser uma excelente opção. Pensando que você não vai ficar com tanta fome, pensando que você vai ter ali também nutriente. Aí você só faz essa estratégia inteligente que eu te falei, que é coloca a fruta junto com a aveia e os grãos para você ainda ficar mais saciado e controlar seus hormônios. Então eu adoro o iogurte como lanche da tarde, acho uma opção incrível. Se você é aquela pessoa que tem tempo e prepara as receitas, o que você pode fazer no seu lanche da tarde? Você pode, por exemplo, pegar 2 ovos, pegar mais cacau em pó, tô aqui com o cacau em pó que eu gosto bastante, que ele é uma substância que ajuda no controle de ansiedade, ajuda a regular também a sua fome, tem várias vitaminas e minerais. Então você pode usar o cacau em pó junto com o ovo, bater ali com uma banana, é rapidinho, é fácil, todo mundo consegue fazer, não é uma receita de outro mundo. Você bate a banana com cacau em pó e também com fermento, facinho ali, 2, 3 minutos. Se você é uma pessoa que tem tempo, pode comer durante a tarde, você faz como se fosse uma panquequinha e essa é uma excelente opção para você comer no seu café da tarde. Por quê? Porque vai te deixar saciada, vai ter proteína, vai controlar a sua ansiedade, você não vai ficar ansioso, não vai querer comer até as panelas. Então assim, a gente precisa pensar nos nossos lanches como uma estratégia inteligente, porque olha só aqui que eu falei para vocês. Eu tenho aqui o cacau em pó que é excelente para controlar a nossa ansiedade e aí eu vou misturar ele com uma proteína que vai reduzir a minha fome. Olha só que interessante eu fazer um bom lanche da tarde, ao invés de eu comer uma coxinha, de eu comer um fast food, de eu pegar um biscoito que não vai fazer bem para minha saúde, porque esses alimentos, eles são ricos em carboidrato e uma vez que a gente tem carboidrato em excesso, a gente aumenta muito o açúcar no nosso sangue e reduz rapidamente. Então, se uma pessoa falar pra você, come biscoitinho à tarde, come 3, 4 bolachas, né, água e sal, porque isso é que é bom pra você conseguir emagrecer. Não! Você vai comer 3, 4 bolachinhas, o que vai acontecer com você depois? Você vai estar com fome. Fora os acompanhamentos que as pessoas não usam nessas bolachinhas. Pode ser que você passe ali um requeijão, uma margarina que não é legal para sua saúde, uma fonte de gordura que não vai te ajudar em nada a reduzir essa fome e não vai ter nutriente nenhum. Vai, ao contrário, piorar a sua saúde. Mas daí você toma um chazinho junto. Não coma isso. Se você é meu seguidor, se você acompanha o que eu digo, você já deve ter visto eu falar por aqui desses alimentos industrializados. Tudo aquilo que vem embalado, que é deixado na prateleira do supermercado por tempos, a indústria fez para que ficasse lá. Então tem gordura trans, não tem nutriente, tem muito aditivo, tem açúcar, tem conservante, aquilo não é feito para você consumir. E até mesmo esses biscoitos que são integrais, que muitas vezes acabam sendo pior ainda. Então é uma falsa enganação. A gente precisa entender que é com comida de verdade que a gente faz as coisas. É com comida de verdade que a gente chega no emagrecimento duradouro, que a gente se livra do efeito sanfona. E para isso a gente precisa conhecer esses alimentos, porque de repente você é uma daquelas pessoas que nem conhece, que nem sabe o porquê de cada coisa, que horas colocar. Então é isso que eu tô falando aqui. Nem todo mundo precisa fazer lanche da manhã. Se você fazer um bom café da manhã, possivelmente você não vai precisar. Mas se você ainda sente fome, tudo bem você comer alguma coisa. Mas desde que essa alguma coisa seja o que eu tô te passando aqui. Coisas nutritivas e saudáveis, pensando na sua saúde, no seu bem-estar, para que você realmente consiga emagrecer e manter o peso sem efeito sanfona, que é o meu propósito aqui. Então eu não quero que você gaste seu dinheiro com alimentos que são desnecessários e que não vão te favorecer em nada. Eu quero que você coma comida de verdade e é por isso que eu tô vindo aqui te explicar o porquê de cada coisa. Então, você pode e deve colocar alimentos de verdade na sua alimentação. E aí, eu falei do iogurte à tarde, uma coisa muito interessante é que a gente tem o paladar muito adocicado por conta que a maioria dos produtos tem açúcar hoje. E esse iogurte que eu falei, com 2, 3 ingredientes, ele é mais azedinho.
Então, o que você pode fazer também? Além da aveia, além da chia, da linhaça que você vai colocar ali no seu iogurte, de repente, se você é uma pessoa que tem um paladar mais doce, você pode colocar meia colherzinha. Colher de sopa é essa aqui. Eu sempre falo para os meus pacientes, mas eu também preciso deixar registrado. Essa é a colher de sopa. E aí você pode pegar meia colher de sopa, porque já vai adoçar muito, porque o mel é excelente. Assim, mais ou menos, ó. E aí você vai incluir no seu iogurte natural para dar aquela adoçada. Já vai ter o açúcar da fruta, mas se você for aquela pessoa, né, que tem o paladar muito adocicado, que não consegue ficar sem doce, a gente pode incluir uma colherzinha de mel, porque o mel é excelente até para o nosso intestino, para a nossa microbiota intestinal, tem várias vitaminas e vários minerais importantes para o nosso metabolismo. Então a gente pode incluir também. Então, a questão dos nossos lanches da tarde, lanche da manhã, é sempre estratégia. E entender como é que é a sua vida, como é que é a sua rotina. O lanche da tarde, eu sempre prefiro que as pessoas comam mais nele e façam um bom café da manhã para não precisar fazer o lanche da manhã. Mas dentro de lanche da tarde, a gente tem várias opções. Além das frutas que eu falei, além da panquequinha de cacau. Se você for uma pessoa que usa muito micro-ondas, você pode só bater tudo na xícara. O ovo, a banana, você pode usar também farelo de aveia. Pode colocar algumas gotinhas de chocolate meio amargo. Olha só que ideia legal. Você pode, inclusive, até colocar o chocolate amargo, que é fonte de cacau, no seu lanche da tarde, como essa opção de bolinho que eu falei. Então, mexe bem ali o ovo com a farinha de aveia, alguns 2, 3 cubinhos de chocolate meio amargo, bate e leva no micro-ondas com fermento, que, nossa, vai virar um bolinho incrível, um bolinho maravilhoso, que você não vai ficar com fome, você vai ficar saciado e vai ser ótimo pensando no seu emagrecimento e na sua saúde. Então, tudo é feito com estratégia e tudo é feito com inteligência. Eu citei esses lanches aqui que eles são mais elaborados. Se você é uma pessoa que tem tempo, você pode fazer, porque não demora tanto assim. Mas claro que se você for uma pessoa organizada, e eu espero que você seja, você também pode deixar isso preparado de um dia para o outro. Você pode fazer o seu bolinho no micro-ondas e deixar na sua marmita para você levar para o trabalho. Se você é uma pessoa que trabalha em home office, você também pode deixar pronto para você comer no dia. Mas eu sei que tem gente que não gosta de cozinhar, que não gosta de fazer essas coisas, e eu também vou te dar aqui as outras opções. Só que a gente sempre tem que pensar aquilo que é mais fácil, que facilita a nossa vida, com certeza tem um preço. Então, vou falar aqui das opções um pouquinho mais caras, que a gente também pode incluir no nosso dia a dia, pensando no lanche da tarde. Então, uma opção que eu gosto bastante e que eu passo para a maioria das pessoas é o Whey Protein. Eu até não coloquei ele aqui na mesa, mas eu vou falar dele. Porque assim como o ovo, assim como o atum, assim como a própria carne que a gente consome no dia a dia, ele também é uma excelente fonte de proteína. Ainda melhor porque a gente consegue absorver mais, já que foi feito pela indústria e ela colocou ali uma quantidade certa. E não vai nos deixar com fome também, e é fácil, rápido. Então é como se fosse aqui esse pacotinho com proteína dentro. Então você vai pegar ali o pozinho que tem, vai misturar com água, vai comer com a sua fruta e pronto. Ah, mas no dia eu não comi fruta. Tá, você pode consumir só a fonte de proteína pura, mas o ideal é que a gente coma alguma fruta junto também, pensando nessa questão de nutrientes e fibras da fruta. E pronto, é o seu lanche da tarde, não tem muito segredo. Você escolhe o sabor que você gosta, você toma o horário que você conseguir. Se você tá no ônibus, se você tá no carro, olha só que legal, é uma excelente fonte de proteína que você consegue consumir em qualquer lugar. Basta você ter água e o potinho ali para você mexer. Então acaba sendo muito mais fácil. Eu sei que tem gente que demoniza muito o Whey Protein, mas é porque não conhece, né, um bom whey e não conhece também a composição, mas ele é excelente pensando na questão da nossa saúde, na questão da nossa saciedade, até para reduzir a celulite, para que a gente nos consiga manter com menos flacidez. Então a gente tem que pensar assim no whey protein como um lanche da tarde, como uma ótima opção. Se você conseguir comprar, claro. Mas eu acredito que não é tão caro, não. É só questão de planejamento e prioridade. Se você é uma pessoa que gasta hoje, né? Não sei como é que tá as suas condições. 5, 6 reais com uma coxinha todo dia.
come mais um bolo, come mais alguma coisa à tarde, facilmente você consegue comprar uma proteína de qualidade que você vai tomar ali por 30 dias e vai te deixar saciado. Se você é uma pessoa que treina, vai ajudar você ainda mais a manter a sua massa muscular. Mas também preciso ressaltar que você não precisa treinar para tomar whey protein. Todo mundo pode tomar, é uma proteína, seu corpo entende como uma proteína, como se fosse ovo, como se fosse peixe, como se fosse carne. Então não tem problema nenhum, a não ser que você tenha alguma intolerância ao leite em si, mas no geral não. E até mesmo quem tem uma intolerância, a gente pode incluir, por exemplo, o whey hidrolisado, onde foi quebrado ali toda a lactose, parte da caseína, que também vai ser uma opção legal para você. Mas nem todo mundo gosta, nem todo mundo quer. E às vezes custa mais caro. Então você sempre tem que pensar como é a sua vida hoje. Pô, eu consigo comprar um whey protein, vai ser legal pra mim, vai ser legal pra minha saúde. Então eu vou incluir ele sim na minha rotina e vou usar ele no lanche da tarde. É o que eu gosto de fazer com os meus pacientes. E aí, a gente sempre pode variar as frutas. A gente pode usar a uva, que é a fonte de resveratrol, que eu já falei aqui, que vai ajudar na saúde da sua pele. Vai ajudar também na questão do seu intestino. Então a gente sempre tem que fazer escolhas inteligentes, como eu falei pra você. A uva é excelente para nossa saúde. Olha só, e é uma fruta baixíssima em calorias, tem apenas 67 quilocalorias por porção, desculpa. Então a gente sempre tem que incluir esse tipo de alimento na nossa vida. Aquele que a gente pode comer mais e que tem menos calorias. Porque daí a gente vai poder consumir uma quantidade maior do alimento, muitas vezes a gente vai estar ali enganando o nosso paladar, que a gente vai estar comendo mais e quase não vai ter caloria. Então eu gosto bastante da uva, eu gosto bastante do morango, que a gente consegue comer uma bandeja tranquilamente. Se você é uma pessoa doce, uma pessoa chocolatra, para quando você sentir aquela vontade de doce, você pode colocar ali 3 cubinhos no micro-ondas, misturar um morango, mais morango, claro, do que chocolate, que é um lanchinho que também já vai te deixar saciado e vai te ajudar também na vontade de doces. Outra opção muito legal é o pão de queijo de frigideira, que eu gosto bastante também. Você pode usar ali 2, 3 colheres de queijo parmesão com ovo, com fermento e com a farinha de tapioca, que é o que usa-se na maioria das vezes, e aí você também vai ter ali um pão de queijo de frigideira, que é um lanche que vai te deixar saciado e quase não vai ter calorias. Ah, Nutri, mas o queijo faz mal? Não, eu te passei aqui um queijo que é mais maturado, que é o queijo parmesão, que não tem lactose, e o que a gente precisa fazer é controlar as quantidades. Como eu falei, você vai pegar essa colher aqui que agora tá suja de mel, mas você vai usar meia dela, no máximo 2. Então o segredo tá sempre na quantidade. O quanto você vai usar de cada alimento, isso que vai dizer se ele é ruim ou não para sua saúde. Principalmente o queijo, que é um alimento também que a gente pode usar e que é muito gostoso, que a gente gosta, que é legal pro paladar. Então, olha só quantas opções aqui que eu te dei para você incluir no seu lanche da tarde. Você pode ter o whey, você pode fazer a panqueca, o pão de queijo saudável. Tudo isso é questão de planejamento. Você precisa se planejar para que você consiga fazer essas refeições bem feitas. Se você não tem planejamento, você não vai conseguir emagrecer e manter o seu peso sem efeito sanfona. Você vai comer amendoim, você vai beliscar esse tipo de coisa, você vai comer salgadinho, você vai comer bolacha porque não tem planejamento. E você quer tudo aquilo que é mais fácil, na tua cabeça você já tá com essa lembrança guardada de que é mais fácil comer um biscoito, é mais fácil comer um bolo, alguma coisa que já vem pronta. Eu tô te ensinando que você precisa preparar e precisa ter acesso à comida de verdade, para que você tenha um bom funcionamento de todo o seu corpo e consiga emagrecer de uma forma definitiva. Então, pense com estratégia quando você for fazer as suas refeições. Se você fuçar aqui no meu perfil, vai ter várias e várias receitas e eu dando várias dicas legais de combinação que você pode fazer. Outra combinação que eu não falei também é o overrates, que é a aveia dormida. Você pode pegar de 2 a 3 colheres de sopa de aveia, vai misturar ali com leite da sua preferência, que pode ser leite de coco, pode ser o leite normal, leite de castanha. Vai mexer bem, vai colocar uma fruta em cima, aqui temos a manga, pode ser com manga também, fica uma delícia, pode ser com banana. E aí você vai colocar num pote e deixar dentro da geladeira de um dia para o outro.
vai ficar numa consistência ali bem legal, porque a aveia ela faz essa consistência no leite ali, então vai ficar como se fosse um iogurte ali, um pudinzinho. Fica incrível, fica maravilhoso esse Overrated. É legal para você comer no lanche da tarde. Se você quiser incorporar também, colocar chia, colocar linhaça, também vai ser legal, pensando ali nessa questão do nosso intestino. E aí você prepara e deixa pronto de um dia para o outro. É incrível, eu sempre faço essa receita e tem aqui nesse perfil também como é que faz. Então, tudo isso aqui você pode incluir no seu dia a dia. E é mais fácil do que você parece. É simples. Não, porque você não está acostumado, mas é fácil sim, e todo mundo no fim sabe o que pode fazer. Só que às vezes você não tem muito conhecimento sobre os alimentos e acaba achando que é só fruta que você tem que comer. Aí você vem de um paladar totalmente doce, onde você consumia carboidratos, né, de energia rápida, e aí daqui a pouco, depois de 20, 30 minutos você já estava com fome, e aí você passa a comer uma fruta, vai ser diferente. Então você precisa entender que as estratégias, quando bem elaboradas, elas vão fazer com que você tenha resultado. Então sempre no seu lanche, busque ter uma fonte de proteína. Ela é fundamental para que você se mantenha saciado. Tenha também as fibras juntos, a aveia, a chia, a linhaça, que vão ajudar você no melhor funcionamento do seu metabolismo, reduzir a sua fome, fazer aquele gelzinho no estômago, ajudar na absorção da fruta. Então, tudo isso a gente tem que pensar, tá? Então, é por isso que eu venho aqui e mostro para vocês na prática o cacau, que muita gente nem conhece, não foi comprar, tem preconceito. Eu mostro o mel, que você também pode incluir se você tem um paladar mais doce. Então, tudo é de como você coloca esses alimentos na sua rotina e o quanto você tem preconceito com eles. Porque às vezes você tá falando tudo, isso aqui não parece muito gostoso, essa nutricionista tá falando uma coisa que não é muito legal. Mas você já provou? Te convido a provar tudo isso que eu tô falando. Te convido a experimentar, a mudar o seu paladar, a colocar comida de verdade para dentro de você. Que aí você vai dizer, nossa, não é tão ruim assim. Realmente o que essa Nutri falou é perfeito, porque eu comi e não fiquei com fome, fiz os meus lanches, tá tudo bem. Às 10, 11 horas, que é o horário onde eu não devo comer, eu já tô tranquila, não tô querendo exagerar na minha fome. Eu fiz um jantar mais leve depois desses lanches que ela me passou e eu tô tranquilo. Então, tudo isso aqui é pensado estrategicamente para melhorar o seu intestino, para controlar a sua fome, para reduzir a sua ansiedade. Então, abra a sua cabeça e coloque todos esses alimentos que eu falei aqui para você e com toda certeza você vai viver melhor, você vai ter mais saúde. É só questão mesmo de você se planejar e todo mundo consegue. Todo mundo já deve ter visto alguma receita com essas coisas que eu estou falando aqui para você na live. Então, você precisa ter consciência de que conhecimento ele é libertador. Quanto mais você conhece sobre os alimentos, menos você vai querer consumir aqueles alimentos que não são tão legais para sua saúde. Então, vale a pena, sim, a gente investir na nossa saúde, a gente investir em alimentos que vão fazer bem para o nosso intestino e vão ser positivos para o nosso corpo. Então, a nossa live hoje foi sobre os lanches, como a gente incluir cada coisa aqui. Eu gosto sempre de trazer as coisinhas para deixar mais didático, até mesmo para você conhecer, para que você inclua esses alimentos na sua vida sem preconceito e para que você tenha conhecimento de que comida de verdade está muito além daquilo de que você vê na prateleira e de que pode ser gostoso sim. Então, essa foi a nossa live hoje, Café com a Nutri. Obrigada por quem participou. Não esquece de curtir essa live, dar aquele like, enviar para 2 ou 3 amigos que precisam saber sobre esse conteúdo, que vão se beneficiar com isso, para que a gente entregue nosso conteúdo para cada vez mais pessoas e possa ajudar cada vez mais pessoas. Se você tiver alguma dúvida, algum problema, alguma coisa que não ficou clara para você, você pode comentar aqui embaixo que eu vou fazer questão de responder o seu comentário, tá? Obrigada, um ótimo dia!